Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Esse violino aqui, eu precisei abrir ele. Já falei aqui, exaustivas vezes, que a gente só abre o instrumento quando é necessário, né? Que eu sugiro a sonorização em detrimento da harmonização, que essa é a nossa visão aqui no ateliê, né? Respeito quem pensa diferente, tudo bem. E aqui eu precisei abrir porque o instrumento tinha quebrado, várias rachaduras. Aí eu recebi algumas perguntas até onde ir em um restauro. E é o que nós vamos tratar aqui hoje de maneira resumida, porque para vocês terem ideia, né, se eu fosse ensinar restauro para vocês, seria um curso, né? Então, algumas perguntas são um curso e eu não consigo, ao longo de uma resposta, sintetizar um curso para vocês, né? É a mesma coisa quando as pessoas perguntam para mim como que se ajusta um cavalete. Às vezes eu tenho vontade de responder. A pergunta não é mal feita, não tem problema. Mas eu tenho vontade de responder como que fala alemão, né? Estudando o idioma há anos e falando. Como que fala armênio, né? Que é da minha origem, armênio, alemão, italiano. Estudando, você não vai aprender a falar, não, sabe como falar armênio? É simples, ó. É só você falar Dun, Haireng, Bariluz, não tem nada a ver, né? Você tem que aprender. Então essas coisas são assim, né? Como que ajusta um cavalete? Ajustando mais de 6.000 instrumentos, né? E então, como que eu faço um restauro? Não é assim, é profundo. Então eu não quero, ao longo desses minutos, exaurir este conteúdo, não tem como, tá bom? Mas eu separei aqui para vocês algumas questões. Primeira delas, o que é o restauro? Restauro, podem existir diversas definições, mas eu, como restaurador, tenho algumas. Você vai trazer à tona aquilo que o objeto, que o instrumento era. Hoje, eu vejo aqui no YouTube algumas coisas, não é nem na minha área não estou falando de ninguém, que assim me dá calafrios, né? Eu que gosto de mobília antiga, como vocês sabem, vejo, vou restaurar uma cômoda antiga, o pessoal pintando de branco. Você não está restaurando, com todo respeito, está estragando. Vamos pegar um instrumento, vou restaurar esse instrumento, vou arrancar esse verniz antigo e vou fazer outro, né? Isso não é restauração. Então essa primeira questão que eu separei para vocês, restauração é trazer o que era antes de acontecer desastre. É você trazer a sua originalidade, mesmo que você não concorde com ela, tá? Por exemplo, se eu peguei esse violino para restaurar, mesmo que eu não fosse fazer dessa maneira, se eu o construísse, mas eu estou restaurando ele. Não estou construindo. Entenderam a questão? Então você vai trazer o que era original. Por exemplo, aqui tem uma caixa, tá sempre aqui, né? Quem acompanha nossos vídeos já viram. Indiana. Vem de uma cidade chamada, eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Que eu não falo hindi nem sânscrito, Vigazapatan, alguma coisa assim. Ela tem características inglesas e indianas. Por quê? Porque elas foram feitas na colonização, lá na Índia, enfim, né? E aqui nós temos essas partes, tudo feito à mão. E aqui quebrou. O que eu preciso fazer? Eu precisaria fazer uma igual, com o mesmo material e emendar aqui. Aí eu estou restaurando. Agora, se eu pegar, e esse material aqui é determinado material, e trocar por um outro material que não tem nada a ver, não, aqui é marfim, eu vou colocar, deixa eu ver o que, vou colocar prata, que é um material nobre, mas não tem nada a ver. Entenderam o que eu quis dizer? Quando a gente restaura um violino, a gente vai chegar o mais próximo possível da originalidade, né? Então, respondendo quem perguntou até onde ir no restauro, a primeira questão é essa, né? O que é o restauro? Trazer o mais próximo possível da sua originalidade. É claro que se a gente caminhar nesse mundo, nem tudo a gente vai conseguir chegar, né?
Nem tudo é possível. Segunda questão, o que não fazer no restauro? Eu acho que eu já respondi na primeira. Não fazer, né, o que não seria original daquele instrumento. Simples assim. Né? Quem tem instrumentos antigos, fazer alguns tipos de restauros não precisam se preocupar. Por exemplo, outro dia eu recebi um instrumento muito antigo aqui, com um espelho que não era de ébano, né? Mas aquele espelho não era também o original do instrumento. Então colocar um espelho de ébano não é alterar a originalidade, porque o original já saiu lá atrás. A alma não era em abeto alemão, né? Alguém colocou aquela alma em algum momento da vida do instrumento. Então colocar uma alma em abeto alemão não é tirar a originalidade do instrumento, tá bom? Por exemplo, você vê um carro antigo da década de 50, tá original, com a placa preta, tá bom. Mas foi trocado o pneu, não foi? Foi. Porque são coisas que gastam, tá? Então, existem vários tipos de obra de arte, mas você pode classificá-las de maneira geral, obras de arte usáveis e obras de arte não usáveis. Obras de artes usáveis é, por exemplo, um violino. Você usa um violino, você toca, você gasta o espelho. Então vai ter uma hora que você vai ter que trocar. Não tem jeito. Agora você não usa um quadro. Você não usa, você aprecia, mas você não tem contato físico, tá? Então a gente leva tudo isso em conta no restauro. Então espero que quem perguntou eu tenha conseguido, né, explicar para vocês a diferença. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.